Opa, boa noite pessoal do Primeiro Mecatrônica, tudo bem com vocês aí? Olha, vamos dar sequência aos nossos estudos aqui dos circuitos com resistores na associação mista, né? E neste exercício aqui, nós vamos calcular a resistência equivalente do circuito e a corrente total que sai da fonte, a corrente em cada um dos resistores e a tensão também em cada um deles. Esse tipo de exercício serve para a gente desenvolver a nossa capacidade de analisar o funcionamento de um circuito, né? Então, saber quanto tem de corrente em cada componente, quanto tem de tensão, isso é importante para que quando nós conhecermos mais componentes e estudar circuitos mais complexos, a gente tenha passado por esse processo, então, de saber o quanto de tensão que tem em cada componente, o quanto tem de corrente. Isso facilita até depois, quando você for fazer a manutenção, se tiver montado um circuito e deu algum problema, você pode pegar o multímetro e medir, né, a tensão num determinado componente, que você sabe pela teoria quanto de tensão que tem ali, então você vai medir para ver se tem aquele valor mesmo. Se não tiver, tem alguma coisa de errado ali, né? E você vai analisar o que está acontecendo, né? Então, esse tipo de coisa é importante para a gente. Tem alguns livros de eletricidade, de eletrônica, que tem um título assim, né? Análise de circuitos em corrente contínua, certo? Que é esse tipo de coisa que nós estamos fazendo, né? Veja, uma fonte de tensão contínua e você tem os componentes então e vamos calcular as correntes e as tensões. Bom, aí observe que nós temos aqui, né, dois resistores em paralelo. E aqui tem o outro R1 que está sozinho, né? E quando nós começarmos a calcular a resistência equivalente, se nós resolvermos essa associação aqui desses dois em paralelo, o R2 e R3, nós vamos trocar esse resistor aqui por um resistor que nós vamos chamar de RX. Tá? Então vai ficar assim. Aí observe que o RX, que vai substituir esses dois, fica em série com o R1. Está aqui, ó, em série com o R1. Né? Portanto, nós temos uma associação mista, né? Resistores em paralelo e depois fica em série. Certo? Então, associação mista que nós já vimos em aulas anteriores. Bom, então, como que nós vamos começar a resolver esse exercício? Por aqui, então, né? Já que nós queremos saber a resistência equivalente, certo? Olha, o R2 está em paralelo com o R3. Vamos trocá-lo então por RX. E como eu calculo resistência em paralelo? R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Né? A fórmula que já estudamos. Então veja, vai ser 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. Certo? Então vai ficar 1.600 dividido por 100. Né? Então esse vai ser o resultado dessa associação que é o RX, certo? Fazendo essa conta aqui então, né? Cortando aqui, ó, opa, tem mais dois zeros aqui, vai dar 16 ohms, né? Então aqui dá um resistor de 16 ohms, o RX. E a resistência equivalente então fica o 14, que nós já tínhamos, 14, mais o 16 ohms, certo? Logo, a nossa resistência equivalente, o RE, 30 ohms. Beleza? Certo? Então nós poderíamos trocar esses três resistores aqui por uma resistência de 30 ohms, que é o valor da resistência equivalente. Beleza? Calculamos o primeiro item, então, que era o RE. Certo? Agora, a corrente total. Veja, o IT, a corrente total, como nós já sabemos, I é V sobre R, RE, né? Tensão total dividido pela resistência total ou resistência equivalente. A tensão da nossa fonte é 9 volts, certo? E o RE é 30 ohms, certo? Fazendo essa conta aqui, vai dar 0,3 amperes, né? 0,3 amperes. Lembrando que o valor da corrente, temos que passar para miliampere, né? 0,3 amperes dá quantos miliamperes? Anda 3 casas, lembra? 3 casas que vai dar 300 miliamperes, né? Então esse é o nosso I total.
Veja, então aqui da fonte sai 300 miliamperes. Vem, sai 300 miliamperes. A corrente total é a corrente que passa pelo resistor 1 também, concorda? Porque não tem outro caminho para ela fazer, é a mesma corrente. Então, IT e I1 são iguais, né? Então, portanto, o I1 também é 300 miliamperes. Certo? Concorda com isso aí, ô Wesley? Beleza? Não é isso? 300 miliamperes, né? O I1. Agora veja, essa corrente I1, quando ela chega nesse ponto aqui, ela se divide em duas partes, certo? Concorda com isso, Kennedy? Olha só. A corrente 1 desce aqui e se divide em duas partes. Agora, antes de nós sabermos quanto que é I2 e quanto que é o I3, dá para a gente saber o seguinte, ó. Veja, a tensão da fonte é 9 volts. Agora, se eu tivesse montado esse circuito e medisse a tensão no resistor 1, quanto que ia dar de tensão aqui? Ia dar os mesmos 9 da fonte? Não. 9 é o da fonte, né? Nós vimos isso lá quando tínhamos só associação em série, né? Que a tensão no resistor 1, VR1, então, nós podemos calcular assim, né? VR1. V é R vezes I, certo? A tensão no resistor 1 é R1 vezes I1. Né? O R1 é 14. E o I1 é 0,3 amperes. Lembrando que quando você faz a conta, você tem que colocar aqui em ampere, né? Certo? Então, 300 miliamperes, que é o 0,3, vai dar a tensão no resistor 1. A tensão no resistor 1, então, vai dar 3 vezes 4, 12, 1, 4,2 volts, certo? Então, essa vai ser a tensão no resistor 1. Então, observe que se você pegasse o multímetro e medisse a tensão aqui, né, daria 4,2 volts. Observe que a tensão aqui no R1, né? 4,2 volts, ou aqui 4,2 volts. Então, calculamos essa tensão, o VR1. Agora, se a tensão da fonte é 9 e aqui tem 4,2, nós podemos calcular a tensão aqui, né, no VR3. E observe que a tensão no resistor 3 e no resistor 2 são iguais, né? Porque eles estão em paralelo. E resistores em paralelo têm a mesma tensão, né? Ah, já comentamos muito disso lá nos LEDs em paralelo, né? Quando fizemos aquela análise dos LEDs em paralelo, comentamos muito isso. Quando está em paralelo é a mesma tensão. Ou seja, se eu pegar o multímetro e medir a tensão aqui dá um valor, e se eu medir aqui dá o mesmo valor, porque eles estão na mesma linha do circuito aqui, certo? Tem o mesmo valor. Mas quanto que é a tensão no resistor 3, então, ou no resistor 2, que são as mesmas, né? Quanto que é a tensão aqui no resistor 2 e no resistor 3? Bom, a tensão da fonte é 9 e essa aqui é 4,2, então. Aí, se eu fizer assim, ó, o VR2 é a tensão total, que é a tensão da fonte, menos o que você está perdendo aqui no VR1, né? Então vai ficar 9 menos 4,2, certo? E essa tensão aqui, então, o VR2 vai dar 4,8 volts, certo? Beleza? Olha aqui então, Letícia, olha só. Aqui dá 4,2, aqui dá 4,8. Se eu somar essas duas tensões, dá os 9 volts da fonte, certo? Essa é uma forma de tirar a prova, então, né? Se eu somar esses dois aqui, observe que dá 9 volts lá da fonte, né? Então, calculamos já o RE, o IT, I1, VR1, VR2 e VR3, né? Porque o VR2 é igual ao VR3, já que estão em paralelo, e em paralelo é a mesma tensão, certo? Aí faltam o I2 e o I3. Quanto de corrente que desce aqui e quanto que desce aqui, né? Então, deixa eu apagar o quadro que eu já... Pronto! Tirei uma foto antes de apagar para mandar para você depois, tá? Do que nós calculamos. Bom, então, faltava o I2 e o I3, né?
Como que eu calculo I2? I2, bom, I nós sabemos que é V dividido por R, né? Então, VR2 dividido por R2. A tensão no resistor 2, nós acabamos de achar, era 4,8 volts, né? E o R2 é 20, certo? Aí fazendo essa conta aí, o I2 dá quanto? 0,24 amperes, tá? Vamos chamar de IR2 que é melhor, né? IR2, porque na foto está assim. Aí, o IR2, então, a corrente no resistor 2, igual a, passando para miliampere, dá 240 miliamperes, certo? Esse é o IR2, a corrente que passa aqui, né? E aí, olha só, se aqui está descendo 300, né? E para cá vem 240, veja, está descendo 300 miliamperes, nós calculamos agora há pouco, e aqui é 240, né? Então 300 menos 240 que vem para cá, dá 60, né? O I3 dá 60 miliamperes, tá vendo? Por essa forma de calcular, está descendo 300 miliamperes, vem 240 para cá, né? Sobra 60 para o I3. Agora, nós podemos calcular o I3 dessa forma aqui também, né? O IR3, que é a corrente 3, é a tensão no resistor 2 dividido a tensão no resistor 3 dividido por R3, certo? Então a tensão era 4,8, nós já havíamos calculado, beleza? E o R3 é 80. Então, fazendo a conta aí, né, do IR3, vai dar 0,06 amperes, né? Esse IR3, então, né, dá 60 miliamperes, né? Tá. Aí, observe então que nós calculamos o IR3 dessa forma aqui. Então, 240 e 60, certo? Junta aqui, vem 300 miliamperes, o IT 300 miliamperes, que já havíamos calculado, e um 300, 240 e 60. Né? Então, tá aí. Dá para tirar a prova somando esses dois valores, né? Tem que dar a corrente total, né, que nós havíamos calculado anteriormente. Beleza? Tá aí, então, Osiel, tranquilo aí na resolução do exercício? Aí eu vou passar dois para você fazer, tá bom? Um a gente vai conferir já já na nossa aula e o outro vai ser para entregar, certo? Então daqui a pouco no nosso encontro ao vivo você tira as dúvidas se você tiver. Beleza? Até já então, pessoal.